queria fazer uma apresentação, mostrar para vocês um resumo de tudo que está acontecendo. Mas eu gostaria de pedir ao nosso colega, vem cá, o Eider, que fizesse essa apresentação. É para você. Se eu soubesse que ele teria a sua ovação, eu tinha trazido ele para cá antes. E por que eu acho que o Eider deve trazer? Porque o Eider vai descer a detalhes que somente quem conhece por dentro do projeto, por dentro desse programa. Eu tenho só a resistência de chamar de programa, porque isso já é mais uma atividade perene do Sistema Único de Saúde. Mas ele vai fazer essa apresentação e eu acho que ele é que teria todas as condições e seria uma homenagem a todos aqueles na Secretaria de Gestão do Trabalho que passaram, que lutaram e que aperfeiçoaram esse programa. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar a todos que o Janot já referenciou e um bom dia especial, muito carinhoso, Presidenta Dilma, dizer para a senhora que eu tenho muito orgulho de participar do governo da senhora desde 1º de janeiro de 2011, quando falo isso em nome de toda a equipe, né? Pelos aplausos a gente vê, agradecer ao ex-ministro Alexandre Padilha, que me chamou e dizer, Presidenta, que o Mais Médicos representa tudo que a gente aprendeu muito com a senhora. Justamente por esse espírito, por essa força, por essa coerência e por enfrentar todas as adversidades e desafios quando a causa é justa, quando o que está em questão é levar saúde ao povo brasileiro, é construir o Sistema Único de Saúde. E a gente tem muito orgulho, Presidenta, na senhora, como pessoa, como cidadã, como gestora pública e como presidenta, e o Ronald vai reforçar isso, de ser uma presidenta que reconhece que uma das maiores conquistas de nossa população na Constituição foi o Sistema Único de Saúde. Então, isso é um prazer muito grande para toda a nossa equipe do Ministério da Saúde e do Movimento de Saúde. Aqui, o cenário em 2013 do programa Mais Médicos era esse cenário, né? O número de médicos por habitante no Brasil abaixo dos nossos vizinhos, Argentina e Uruguai, menor do que os países que têm sistemas universais como o Brasil e menor também que os 34 países da OCDE, que reúne vários países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os médicos no Brasil concentrados nas regiões com maior renda e a gente tendo falta de médicos justamente nos menores, mais distantes e mais pobres municípios do país. E mesmo em cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, as regiões mais pobres, elas tinham a quantidade insuficiente de médicos. O número de vagas em medicina por habitante também é um número menor do que o número de vagas nos nossos vizinhos e menor do que os números de vagas nos países da OCDE. A concentração de vagas das faculdades também nas capitais do Brasil e, em especial, nas regiões Sul e Sudeste. E, além disso, um número insuficiente de vagas de residência para formar os especialistas que o Brasil precisa e a formação inadequada às necessidades do SUS e da população brasileira. Pode passar. O programa, portanto, ele pensa no presente, mas ele constrói o futuro. O provimento emergencial que nós vamos falar, ele cuida do presente, assim como o investimento em infraestrutura, 5,6 bilhões de reais para executar 26 mil obras em mais de 5 mil municípios, das quais mais da metade já estão concluídas. E pensa no futuro no eixo formação para o SUS. Pode passar. Está aqui o nosso secretário executivo do Ministério da Educação. A meta do programa era ampliar em 11.500 vagas de graduação no país. Nós já passamos de metade dessa meta. A meta era ampliar 12 mil vagas de residência médica e nós conseguimos vagas de acesso direto, ampliar já 6.571 vagas de residência. Pode passar. Com especial atenção à residência de medicina de família e comunidade. O Brasil, com Mais Médicos, depois de muitos anos,
depois da Itália, depois da Inglaterra, depois de Cuba, depois da Austrália, depois da França, Espanha e Portugal, colocou numa centralidade a especialidade de medicina de família e comunidade. Muitas vezes os jornalistas perguntam, esses médicos são bem avaliados assim? Eles têm essa característica porque eles são cubanos, porque eles são italianos, porque eles são argentinos? Não, eles são assim porque eles são especialistas naquilo que eles fazem. Eles gostam de atuar na atenção básica. E o programa, presidenta, ele tenta construir isso, orientando a nossa medicina para esse cuidado próximo do cidadão humano que resolve sem encaminhar para o especialista 8 em cada 10 casos. O Brasil, desde a década de 60, Agenor, forma médicos em medicina de família e comunidade. Mas o estoque disso é de menos de 4 mil médicos. E neste momento, nós temos 1.151 médicos em formação em medicina de família e comunidade. E eu tenho que dar um resultado aqui agora, que é o resultado do edital. Nós convocamos, junto com a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, esses médicos para se prepararem como docentes, como formadores de outros médicos. E 86% deles respondeu a esse chamado e terão condições, por sua vez, de formar outros 3 médicos, que é um passo fundamental para a gente fazer uma medicina mais humana, mais de qualidade, para cuidar de nossa população. Pode passar. Também hoje é lançado o Cadastro Nacional de Especialistas, em sua versão definitiva. Nós sabemos que não tínhamos dados que juntassem os dados do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, da Comissão Nacional de Residência Médica e o cadastro, que agora entra em sua versão definitiva no ar, acesso a toda a população, ele consegue juntar esses dados. Isso é muito importante porque, de um lado, pode passar? De um lado, a gente consegue saber os dados de quantos especialistas tem no Brasil e quantos especialistas tem em cada estado. De outro lado, é muito importante para o cidadão, porque ao consultar com um médico no interior, numa clínica, onde, por exemplo, ele pode dizer que ele é cirurgião plástico, você pode pegar o nome desse médico, o CPF dele, ou o registro dele, Paulo Gadelha, e colocar no sistema e você vai saber todas as informações de formação daquele profissional, seja no computador, seja no celular, na hora que você acabou de sair da consulta. Pode passar. É importante também para o planejamento público, porque no planejamento público nós precisamos saber onde precisa de especialistas e em quais áreas. Pode passar. Pegando 2 exemplos só, nós temos o caso, por exemplo, dos psiquiatras. Aqui é a conta de quantos psiquiatras para cada 100 mil habitantes. A média da OCDE é de 15,6. A média do Brasil é de 4,5. 3 vezes menor do que a média e 10 vezes menor, por exemplo, do que a Suíça. Pode passar. E dentro do Brasil, uma desigualdade enorme. Quando no Maranhão é 0,5 psiquiatras para cada 100 mil habitantes e no Rio Grande do Sul, quase 8 vezes, aliás, 12,3, que são o número de psiquiatras por 100 mil habitantes. O último exemplo, anestesistas, né? Anestesistas, nós temos 7 anestesistas por 100 mil habitantes, o Maranhão com 1,8 e o Distrito Federal com 16, mostrando que a política ela tem que orientar a formação de especialistas onde tem maior necessidade. Pode passar. Por fim, queria concluir com o eixo provimento emergencial. Hoje no Brasil são 18.240 médicos, em mais de 4 mil municípios e pela primeira vez na história, todos os distritos sanitários especiais indígenas têm médicos compondo suas equipes. São 63 milhões de brasileiros cobertos pelo programa e que, se a gente soma agora os médicos residentes, já chega a 65 milhões de brasileiros. Pode passar. O programa expandiu a cobertura nos últimos 2 anos, presidenta, mais do que os 7 anos anteriores, a cobertura de atenção básica para a população. O programa, nos municípios que fazem parte do programa, o número de consultas aumentou em 33%, nos demais 15% no mesmo período. Nos municípios do programa, teve uma redução de 4% a mais nas internações. A pessoa deixou de ser internada e passou a ser cuidada com qualidade de vida, sem deslocar de sua família, perto da sua casa. Nos municípios com mais de 1/3 da população coberta pelo programa, a redução é de 9%. Nos municípios que não tinham atenção básica implantada e o programa foi implantado, a redução chega a 20%.
Além disso, nós temos dados importantes de satisfação dos usuários e uma questão importante, que é a interiorização das vagas de medicina no Brasil. Além do interior passar agora a ter mais vagas do que as capitais, com as cotas, com a expansão das públicas, com o FIES e com o ProUni, se diversifica os sotaques e as cores entre os alunos que fazem medicina no Brasil. A pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mais de 14 mil usuários, 200 gestores, mostrou que a nota média do programa é 9. O que os usuários falam? Agora tem atendimento médico todos os dias. A presença de um médico todos os dias é um dos principais atributos reconhecidos pelo usuário. Médicos mais capacitados e competentes. Para 85% melhorou a qualidade do atendimento e 82% a resolução dos seus problemas. Médicos mais atenciosos com os pacientes. Para 87%, os médicos mais médicos são mais atenciosos. Pode passar. Os brasileiros também têm mostrado uma adesão muito importante ao programa, o que é muito importante a gente destacar. A partir de 2015, todas as vagas do programa foram ocupadas por médicos brasileiros. Em janeiro de 2016, 13 mil médicos brasileiros se candidataram para as vagas e preencheram 100% das vagas. Agora, em abril, 3 mil médicos brasileiros, que é esperado uma maior inscrição de médicos brasileiros de fato no início do ano, já preencheram as vagas e temos 46 novos municípios participando do programa. Pode passar. O desenho era diferente em 2013. Em 2013, de todas as vagas oferecidas, que primeiro são sempre oferecidas aos médicos brasileiros, só 12% foram ocupadas pelos médicos brasileiros. Os médicos brasileiros formados no exterior, por sua vez, ocuparam outras 3%. Os estrangeiros de mais de 40 países ocuparam outras 4%. E aqui eu quero agradecer à Organização Pan-Americana de Saúde, à Embaixada de Cuba e aos vários médicos cubanos, dentre esses todos, que saíram de suas casas, que deixaram por um tempo suas famílias e ocuparam 80% das vagas que, pelos mapas, vocês estão vendo que é no norte e no nordeste do Brasil. Pode passar. Depois de 2 anos importantes, agora com a grande adesão dos brasileiros, nós temos um outro quadro. 63% das vagas com médicos cooperados cubanos, 27% médicos brasileiros com registro no Brasil, 4% médicos estrangeiros e 6% com médicos intercambistas individuais. Queria sintetizar para concluir dizendo o seguinte: o que representa o efeito e o impacto desse programa é justamente, Agenor, a gente passar a ter um cidadão que perto da sua casa agora tem profissional. Ele vai no posto, presidenta, e ele não tem mais dúvida se for de manhã não vai ter médico ou de tarde. Agora de manhã e de tarde tem um profissional. Mas ele chega lá, o profissional não só está à disposição, como ele está disposto. Ele recebe com um sorriso. Ele é atendido e em 8 em cada 10 casos o problema dele é resolvido. E além disso, ele é tratado com respeito, olho no olho, de igual. Isso não pode retroceder. A população não aceitará não ser cuidada com dignidade, não ter um médico à disposição e não contar com médicos perto de suas casas. Isso é um elemento fundamental. Eu tenho dito que o que sintetiza, e aí, Araquém, o seu livro conseguiu captar a alma do programa Mais Médicos. Porque o que sintetiza esse programa é as pessoas dizerem que com Mais Médicos elas descobriram que médico pode ser gente como a gente. E gente como a gente pode também ser médico, se formar como médico e cuidar da sua própria gente. A regra do programa, presidenta, e isso eu tenho que reconhecer aqui o prefeito Márcio Lacerda, pela Frente Nacional dos Prefeitos, prefeito Fortunati, que lideraram o movimento Cadê o Médico, que foi um dos precursores do programa Mais Médicos, e reconhecer o nosso presidente da Associação Brasileira dos Municípios, que desde o ano passado está no meu pé em todos os lugares que eu vou, exigindo que se desse uma solução para não deixar que mais de 70% do conjunto dos médicos, mas em especial 7 mil médicos no ano de 2016, saísse
dos municípios, né? Isso é uma questão fundamental, viu, Eduardo, que vocês têm colocado. Eu não vou anunciar aqui, mas nós vamos dar respostas importantes para essa reivindicação do Eduardo. Pode passar? Queria concluir dizendo que, sem dúvida alguma, esses médicos querem continuar no Brasil, né? Pesquisa feita com os estrangeiros, com exceção dos brasileiros formados no exterior e dos médicos cubanos, mostra que 98% deles têm interesse em permanecer no Brasil e continuar na prática médica. 93% desejam continuar praticando a medicina na atenção básica e 66% querem continuar, Eduardo, no mesmo município. Pode passar? Pronto. Queria, por fim, só trazer, presidente, uma mensagem, eu tenho que dar essa mensagem da minha equipe da Secretaria do Ministério da Saúde, dos meus colegas do Ministério da Saúde, falar em nome, Agenor, do movimento sanitário, de trabalhadores, usuários, gestores de todo o país que defendem o SUS e que defendem a saúde como direito e não como mercadoria, todos os companheiros do movimento em defesa da vida, e dizer o seguinte: desde a década de 70, o movimento sanitário tem um lema, presidenta, que é saúde e democracia. Porque ele entende que não é possível. Toda a luta de saúde, ela é uma luta de disputa do conteúdo da democracia e para dar substância à democracia. E, em especial, em alguns momentos históricos, lutar por saúde só é possível se lutar por democracia. Foi assim, né, Agenor, na década de 70. E em 2016, também é assim quando a sociedade brasileira, mais uma vez, é ameaçada por um golpe. Lutar por saúde hoje tem que ser lutar por democracia. Por isso, presidenta, a mensagem... Por isso, presidenta, a mensagem da minha equipe, a língua das redes sociais e das hashtags é: presidenta, você nos representa. E só a senhora nos representa porque a senhora foi eleita pelo povo junto com o projeto que a senhora representa. E a senhora não só nos representa, a senhora nos inspira pela sua história de vida, pelo seu coração valente, por desde a juventude ter entregado a sua vida para lutar por liberdade, por democracia e por um Brasil mais justo, com sede de justiça, né? A senhora nos inspira, o hino nacional nos convoca quando diz que não podemos fugir à nossa luta e, sem dúvida alguma, os mais de 65 milhões atendidos pelo Programa Mais Médicos não aceitarão nenhum retrocesso no Programa Mais Médicos. Os milhões de brasileiros atendidos pelo Sistema Único de Saúde não aceitarão retrocesso no Sistema Único de Saúde. Os milhões de brasileiros não aceitarão a redução de conquistas sociais e de direitos, não aceitarão retrocessos na democracia. Por isso é fundamental a gente dizer: nem um passo atrás. Muito obrigado.